Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 11, Despertar. Francisco pertencia à prosápia dos Bernardoni, em se falando de corpo físico, pois a lei da hereditariedade é um fato consumado no mundo biológico. Herdar algumas das reações condicionadas nas profundezas da consciência do pai, que se irradiaram por micro-ondas espirituais, fazendo com que os genes gravassem na sua estrutura intrínseca emoções que ocorreram em muitas das suas reencarnações e que somente o tempo se encarregaria de fazer as devidas limpezas psico, físico, espirituais. Porém, no campo do espírito, ele era ele mesmo, que, como alma evoluída, poderia, através da sua poderosa mente, reagir contra as reações que apareceriam no seu próprio íntimo, alinhando-se em seu próprio ser, em forma de neuroses e fobias, tais como medo, cismas, ódio, egoísmo, maldade, etc. De certo modo, a hereditariedade negativa serviu para despertar a estuante força positiva existente na alma herdeira, que logo se colocou na posição contrária à dos impulsos físicos, como acontecera com Siddhartha Sakya Muni. Gautama. A elevação do espírito domina as condições inferiores e as transforma em valores de modo a embelezar os seus próprios caminhos. O amor cobre a multidão dos pecados, e esse amor é a herança de Deus, na pauta comum da vida dos missionários. Ele desentulha todos os canais, porventura interrompidos pela iniquidade, e aciona a vida para outra dimensão, sem que a matéria a domine, e quando dela participa, serve-lhe, enquanto escrava, por estar em escala inferior. Como um anjo, em estado de repouso, Francisco, nos primeiros anos, obedecia mais ao comando mental de sua mãe e recebia alguma influência de Jarla. E certo que a proteção espiritual estava vigilante, mas somente entrava em ação quando os fatos pudessem prejudicar a missão do grande discípulo divino, do Divino Mestre, que se empenhava conscientemente em seu próprio favor, sem, entretanto, esquecer-se de obedecer às leis físicas para sua própria harmonia. Dos 7 aos 14 anos, a mente do pai passou a intervir mais, dividindo as influências. Nessa fase, a maioridade, o pai assumiu a liderança e daí em diante, como espírito superior, ninguém o segurava. Ele tornou-se ele mesmo, com o seu próprio mundo, quebrando as amarras exteriores, pela verdade que já conhecia e que começava a viver. A hereditariedade, sob todos os ângulos, é atrofiada pelo poder do espírito. Os impulsos inferiores cedem lugar às emoções elevadas. A violência transforma-se em mansuetude, o ódio em amor, a usura em caridade, a vingança em perdão, o silêncio da ignorância em música divina. Os conceitos de liberdade daquele ser se apresentavam a seus familiares como uma contradição que à primeira vista pareciam ser subversão, desobediência e ingratidão com que, de pronto, seus pais não concordavam. Eis porque antes de reencarnar pediu licença para ingressar na família e explicou primeiramente à sua futura mãe as consequências que poderiam advir da sua presença no seio da família Bernardoni. Então, nós temos aqui aquilo que acontece na maioria das famílias, né? Se a gente for fazer uma comparação, na fase infantil, parece que quem mais domina a educação de uma criança é a mãe. Depois de uma determinada fase, o pai assume a educação daquela criança, principalmente quando está ligado mais ao sexo masculino, porque o pai quer ver o filho seguindo seus passos. É o orgulho do pai. Na nossa pequenez, a gente acredita que seria isso, né? Que o filho deveria herdar o trabalho, os bens, né? Manter o nome da família. Isso é cultural no mundo em que a gente vive de encarnado. Então, eu acho que se assemelha muito, lá na Idade Média, aos dias que a gente vive até hoje. Culturalmente, as famílias são assim. A mãe tem aquele carinho, aquele zelo nos primeiros anos,
né, toda a sua dedicação, saúde, alimentação, educação, e depois dessa base, o pai passa a assumir mais a educação do filho, exigindo dele que dê continuidade ao nome, ao status, aos bens que a família possui. Quando isso não ocorre, parece que a criatura se desvincula da família, né? Eu não quero seguir os passos do meu pai, não quero ser advogado porque meu pai é advogado, não quero ser professora porque minha mãe é professora. Então, quando existe essa quebra, logo em seguida acontece também o rompimento familiar, né? A família acha que o filho é ingrato, que o filho não quer. Eu tô tentando abaixar o volume do computador, gente, que ele tá ligado aqui, ele vai fazer um tremendo barulho na hora que ele terminar de ligar. Eu bati o dedo sem querer aqui. Eu não quero que vocês escutem a campainha dele, que é tremenda. Então, assim, o filho, quando ele rompe, que ele chega nessa fase que ele fala, eu não quero seguir os passos do meu pai e minha mãe, fica parecendo que ele é ingrato, fica parecendo que ele não, que ele tá saindo do ninho, do tipo assim, virando as costas para a família, sabe? O pai e a mãe têm aquela sensação que até a psicologia fala que é a sensação do ninho vazio, né? Tem pais e mães que entram até em depressão. Não consigo desligar, vocês vão escutar barulho. Esse computador é lento que só. E aí, essa síndrome do ninho vazio, eu já vi bastante professoras que trabalhavam comigo sentir isso, sabe? O filho começa a voar e o pai e a mãe começam a se cobrar muito. O que foi que eu errei? Por que não segue? Por que não faz aquilo que eu ensinei? E quando chegou a minha vez, eu não tive a síndrome do ninho vazio porque foi um impacto, né? Eu não fui preparada. Foi de repente, meu filho falou assim, eu tô indo embora e eu não quero mais viver aqui nessa casa. Um ano depois ele virou as costas totalmente, ele não fala mais comigo, ele me bloqueou em todos os lugares. E eu não tive tempo de processar essa síndrome do ninho vazio, porque eu procurei focar meu pensamento em outras coisas, eu procurei cobrir aquele rombo que ficou, aquele vazio, com atividades, me doando a pessoa, sabe? Eu comecei a pegar outro caminho, para que eu não ficasse ali pensando, por quê? Né? Por que ele fez isso? Por que virou as costas? Por que não fala comigo? Então, o porquê eu não queria saber. Se eu fosse em busca do porquê, eu ia ficar doida. Porque geralmente o que acontece, mãe e pai faz o mais que pode pelo filho, né? Não é que ele vai fazer tudo, mas vai fazer o mais que ele pode. E pra gente é muito difícil entender por que o filho virou as costas. Por que o filho não quer seguir os passos, por que o filho não quer dar continuidade. Então eu não fui procurar o porquê. Eu fui tentar cobrir o rombo que ficou. Eu falei, eu não quero ficar doida, eu não quero ficar depressiva, eu não quero ficar triste. Então eu vou cobrir esse rombo de outras formas. E aí eu fui procurar trabalhar, fazer coisas que suprisse aquele vazio que ficou. Depois, com o passar do tempo, aí sim, a gente vai buscar o porquê, né? A gente já está estruturado para isso. Mas geralmente isso não acontece nas famílias. A família se doa, quer o retorno imediato, né? Que é o filho formado, trabalhando, filha, e seguindo os passos da família. Quando esse não faz isso, a família sofre e existe um rompimento, às vezes até estrondoso, sem volta. E o que eu faço é o caminho de volta. Então hoje eu procuro entender o porquê, eu procuro auxiliar no que eu posso, mesmo que não chegue a ele o meu auxílio total, mas eu tento auxiliar através de prece, eu tento auxiliar por outros meios e sem querer nada em troca, sem querer que ele até saiba, né? É algo meu, pessoal. E eu compreendo que ele queira ter os passos dele, fazer o caminho de acordo com a vontade dele. E a vontade dele não é a mesma da minha, né? Ele estava fazendo faculdade de veterinário e porque ele queria fazer esse curso, não porque eu desejei isso para ele, mas eu queria ver ele formado, já que nós gastamos um dinheirão e o tempo e os estudos dele, eu queria pelo menos que ele se formasse. Mas não é o que ele quer. Então ele não se formou. Faltava 1 ano e meio para ele ser veterinário. E hoje eu aceito. Na época eu não aceitava. Eu falei, nossa, mas vai perder todo esse dinheiro, o dinheiro do pai dele, meu dinheiro, né? O tempo, os estudos que ele teve até ali. Isso não entrava na minha cabeça. Era um prejuízo e tanto. E eu acredito que os pais do Francisco de Assis, quando ele decidiu largar, né? Que ele era cavaleiro, ele era, né, o cara que conquistava territórios para a igreja, para a política da época, né?
E eu acredito que os pais tiveram aquele baque, né? Falando, nossa, ele não quer nada disso, ele quer andar agora com Jesus, olha só que diferença, né? Então, assim, os filhos escolhem caminhos diferentes dos pais, porque isso não está na genética, não sai no DNA do pai e da mãe. A mãe é professora, o pai é um policial e o filho vai ser um policial ou uma professora. Não está no DNA. Isso é o espírito. O espírito, ele vem com as suas características, com as suas vivências. O pai e a mãe vai orientar. E cabe a esse espírito, através do seu livre-arbítrio, do seu conhecimento, se ele vai adquirir a influência do pai e da mãe, vai seguir ou não. A escolha é dele. E aí, a partir do momento que ele ficar feliz com as suas escolhas, parabéns. Se ele ficar triste, parabéns também, porque a escolha foi dele, não foi do pai e da mãe. O pai e a mãe cabe compreender. Depois, por isso que tem as leis dos homens que diz assim, o cara passou dos 18 anos, ele é responsável pelos atos dele, né? Se a gente quiser fazer, como pai e mãe, fazer qualquer coisa pelo filho, depois que eles adquirem a maioridade, você não consegue. Vai tocar essa campainha. Já cansei de tentar desligar ali o volume do computador, gente. Me perdoa. Às vezes eu quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo e dá nisso. Bom, vamos lá. Então, o filho, quando ele segue o caminho que ele quer, a própria lei dos homens, que é falha, ela mostra pra gente isso. Ela fala, ó, o cara fez 18 anos, você não pode fazer nada por ele. Se ele fizer qualquer sujeira, você não pode limpar. Porque é ele que tem que fazer a limpeza, porque foi ele que sujou. Então, para nós, pai e mãe, é muito difícil, como pais, a gente aceitar algumas coisas que filho faz. Eu tenho certeza que quando eu saí da casa dos meus pais para casar, nem minha mãe nem meu pai ficaram felizes, porque eles queriam que eu casasse com um cara que fosse formado, que tivesse dinheiro, que tivesse posse, que tivesse condições de me dar tudo do bom e do melhor. E eu saí de casa com o pé rapado, que nós crescemos juntos, que nós conquistamos os nossos bens, as nossas alegrias, nossas tristezas, foi eu e ele, eu e o Edson. Não teve pai, não teve ninguém da família que ajudasse ou atrapalhasse. Nós fomos seguir nosso caminho sozinhos. Então, os pais não ficam felizes com algumas atitudes de filho, mas essas atitudes estão no seu íntimo, na sua vivência, na sua experiência enquanto espírito, e é impossível o pai e a mãe segurar. A gente segura até certo ponto. Se esse ser vier cheio de vícios e durante a experiência que ele teve com os pais, aquele vício que já está no íntimo daquele espírito não conseguiu se reeducar através da família, ele vai sair da família e vai utilizar o vício novamente, né? Faz parte de uma grade de legião de espíritos que já vem com esse tipo de problema. Às vezes eles reencarnam numa família que não tem vício justamente para não se viciar, para aprender a não se viciar. Mas sai do contexto familiar e vai para um outro, vai se viciar de novo. Porque é uma questão de escolha, é uma questão de livre-arbítrio, né? De não saber utilizar o seu livre-arbítrio. E a gente, assim como tem espíritos mais inferiores que encarnam no meio dos espíritos que tem um pouquinho mais de grau de instrução, de moral, também ocorre o contrário, como aconteceu aqui. O Francisco de Assis era um espírito de né, elevado grau espiritual e está numa família que, né, meio a meio. A mãe tem essa parte espiritual, o pai não tem. E ali ele não vai ficar seguindo os passos do pai por muito tempo. Ele vai seguir a educação do pai até certo tempo, até despertar nele o que realmente ele é, para que ele veio. E o campo espiritual que está em volta está amparando, está indicando, olha, né, através dos desdobramentos, dos sonhos, através de pessoas em volta, olha, tem coisa melhor para você fazer, isso aí não é para você fazer não. Cai fora disso e entra na sua missão. E é isso. O nosso despertar é interno. A gente vai ter as influências, mas o nosso despertar, ele é interno. As influências, elas podem nos conduzir ao despertamento bom e ao despertamento ruim. Aí cai o nosso livre-arbítrio. Para que lado eu vou? De acordo com aquilo que eu já tenho de bagagem, de acordo com aquilo que eu tenho como missão ou como dívida. Eu venho sabendo que eu tenho que fazer. Só que aqui a gente tem um leve esquecimento. Porque se fosse para a gente vir sabendo tudo, qual é a vantagem, então, que Deus nos dá através do livre-arbítrio de conquistar ou reconquistar o nosso espaço? Seria tudo dado de mão beijada? Ó, Patrícia, você veio aqui para fazer as pazes com a sua mãe. Então eu já sei que é isso, eu vou ficar aqui a vida inteira submissa à minha mãe, porque eu vim para fazer isso. Eu tenho que acatar a vontade da espiritualidade, ou seja, meu livre-arbítrio não está sendo respeitado. Agora, Patrícia, você veio para fazer as pazes com a sua mãe.
Só que vocês duas vão brigar, né? E aqueles momentos de briga a gente vai deixar, porque vai do teu livre-arbítrio, continuar brigando com ela ou não. Né? Então a gente vai aparecer no meio familiar com pessoas fáceis, difíceis, afins, que não são tão afins. E cabe a nós buscar lá na nossa consciência, lá no nosso íntimo, qual é o papel que eu tenho que fazer perante essas pessoas. O que eu tenho que agir para que eu fique melhor. Não é um pensamento egoísta. Eu vim para me desenvolver. Eu vim para melhorar o meu espírito. Então, o que eu estou fazendo para isso acontecer? Eu estou agindo de acordo com o que é esperado? Né? Aí é onde eu falo. O que eu estou fazendo, Jesus faria? Se Jesus fizesse, então eu posso fazer. Se aquilo que eu estou fazendo Jesus não faria, então eu estou fazendo errado. Porque o meu segmento, o meu caminho é Jesus. É esse que eu tenho que realmente me espelhar. Pai e mãe são seres com defeitos. São espíritos que também estão reencarnando por suas falhas. Eles vão me dar um norte, eles vão me dar uma orientação, mas nem sempre tudo o que eles vão me oferecer é bom para mim. De repente, tem coisa que eles oferecem que é no limite da sua experiência, da sua vivência enquanto espírito, como o pai, o Pedro, né? Ele só tinha experiência material, ele só tinha essa questão material, de status, de dinheiro, de poder. Ele só podia oferecer isso para o Francisco. Já a mãe só podia oferecer essa parte espiritual. Então, ele tinha que estar ali no meio, né? Entre as provas, não que ele fosse necessário umas provas para um espírito mais evoluído, mas aquelas provas do pai, né, do tipo testando ele para ver se realmente ele ia fazer a missão acontecer ou não, através dessa força do pai, dessa busca incessante pelo poder, pelo status, pelo dinheiro, ele aprender a não desistir fácil das situações, era necessário esse exemplo do pai. Então não era um exemplo totalmente perdido. Ah, o cara era totalmente materialista, então era um exemplo perdido? Não. Através daquele materialismo todo que consumia o pai dele tinha uma garra muito forte, tinha uma persistência, tinha uma sabedoria muito grande de comerciante. E que o Francisco ia precisar usar essa lábia de comerciante para agregar pessoas para seguir ele, para ir com Jesus. Então, se vocês forem ver, nada mais é do que as pessoas que estão dando uma palestra em centro espírita, falando num palco, um pastor, um padre, são grandes vendedores. Nós estamos ali vendendo, através das nossas palavras, nós estamos vendendo os sonhos de pessoas, né? Nós estamos conquistando pessoas para vir para o nosso lado. Então, olha só, se a gente for fazer uma comparação, a mãe de Francisco, ela dava aquela sustentação das orações, da mansuetude, da paz, que ele precisava também, como equilíbrio de construção, né, de um franciscano, para que pudesse ganhar pessoas através dessa paz que ele dava, mas ele também precisava conquistar essas pessoas. Então, para conquistar, nada melhor do que um vendedor, né? Se você entrar numa loja, olhar tudo e não quiser comprar nada e vier um vendedor, pronto. Se ele for um bom vendedor, ele faz você comprar a loja. Já aconteceu isso comigo, de entrar numa loja e falar assim, só tô olhando vitrine. Aí o vendedor com aquela simpatia dele, conversando comigo, tá bom, eu vou levar um lápis, tá bom? Então a gente acaba levando até o que não precisa, porque o vendedor é um cara, gente boa. E também já aconteceu de pegar com vendedores horríveis que eu falo, nessa loja eu não entro mais. Então, a gente percebe dentro desse contexto aqui que esse despertar do espírito é assim que ele amadurece enquanto pessoa. E aí ele vai buscar por si próprio o seu caminho, independente dos seus pais, porque isso não está no Gênesis, isso está no próprio espírito. A vivência em família é apenas uma forma dele se desenvolver nesse mundo, mas não que ele vai seguir plenamente o que a família quer ou exige ou dá para ele.